Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Nós estamos na quinta live do Projeto Respiro. Para você que está aqui pela primeira vez, o Projeto Respiro é um projeto que nasceu num lugar de oração entre mim e Deus. E a ideia é que eu possa te ajudar na sua saúde mental, na sua saúde espiritual através da meditação. E com isso você possa contribuir com outras vidas, como através da doação a um projeto social. Então, ao invés de você pegar o seu recurso e aprender sobre saúde mental e espiritual e pagar uma prática, eu estou doando gratuitamente esse momento meu e todo o meu conhecimento para que você pegue esse recurso e consiga servir a alguma instituição. E essa noite, cada mês nós vamos ajudar uma instituição diferente. O mês passado a gente ajudou a Rede Solidária BH. Foram mais de 50 cestas básicas, kits de higiene, pelo interior de Minas Gerais que foram distribuídos. Se você não viu, tá lá no perfil um videozinho sobre. E esse mês nós vamos abençoar o projeto Dino, um projeto que ajuda mães com pacientes autistas, com filhos autistas. E a verdade, por que foi escolhido e Deus trouxe ao meu coração esse projeto que eu conheci daqui de São Paulo? Porque esse mês, o mês de maio, nós vamos falar sobre saúde mental. Então vai ter tema sobre depressão, vai ter ansiedade, vai ter estresse, vai ter compulsão alimentar, então vai ser bom demais. Já pega o aviãozinho, convida quem você tiver que convidar. Eu já tô vendo ali um boa noite da Maristela, da Lude, da Débora. Débora, responde meu WhatsApp, que eu te mandei um WhatsApp. Boa noite da Gabi. Deixa eu ver aqui se fica melhor assim, gente, acho que fica. Boa noite da Gabi, da Cláudia, da Paula, da Marcela, sempre aqui, Vitória, Vivi, Célia, Francisca. Eu tô vendo gente conhecida, eu tô vendo gente que não é conhecida. Que bom que vocês estão aqui, gente. Bom, nesse inicinho, pra quem eu acabei de explicar um pouquinho do Projeto Respiro, eu vou chamar agora a representante pra gente falar no inicinho. A representante do Projeto Dino. É um projeto lindo, lindo, lindo. E pequeno ainda, está começando. Então nós vamos ter o privilégio de contribuir para que esse trabalho seja edificado, seja levantado. Eu tô com muita, muita expectativa sobre isso. Então se você é do Cristãos que Medito que já contribuiu mês passado, não para! Reserva aí um montante, pode ser R$10, pode ser R$100, pode ser o dinheiro que Deus tocar no seu coração para que a gente abençoe esse projeto também. Eu vou chamar aqui a representante, mas hoje eu quero, antes de chamá-la, eu quero lembrar a você que eu vou falar, como o título tá aí, a minha história com a depressão. Como foi? E eu creio, eu tava orando muito a Deus hoje, eu falei, Deus, eu vou falar isso, que é algo íntimo, né? Que é algo da minha história pessoal. Mas a ideia é realmente conseguir ajudar vocês na caminhada de vocês com a saúde mental. Quer dizer que o que eu fiz vai funcionar para você? Não necessariamente. Mas eu acho que vai apontar alguns caminhos, tá? Olha aí, Diário de um Autista falando, esse projeto é lindo, encontrei forças para seguir a jornada com meu filho atípico. Que legal. Então vamos chamar aqui. Deixa eu ver se ela já me convidou. Ela não me convidou ainda. Keila, me manda um oi aí para que eu te ache aqui. Deixa eu ver aqui. Keila Couto. Acho que é ela. Será que é Keila Couto? Deixa eu ver aqui agora. Apareceu. Tudo bem? Boa noite, querida. Tudo bem e você?
Tudo bem, eu tô aqui meio improvisada. Dá para me ver direitinho? Tá, sim, pode ficar tranquila. Então Conta tá pra bom. gente o que é o Projeto Dino, como ele surgiu e o que ele precisa hoje. Fala pra gente aí, Keila. E se apresenta também, né? É. Oi, gente, eu sou a Keila. Eu sou uma das idealizadoras do Projeto Dino, né? Juntamente comigo eu tenho duas amigas, a Vanessa e a Dani. O Projeto Dino, eu vou começar um pouquinho, vou resumir, porque é um pouco extenso, mas eu vou tentar resumir o máximo, assim, para vocês entenderem o que é a junção desse projeto, né? O projeto Dino se iniciou assim que eu descobri o diagnóstico do meu filho, Bernardo, que é autista, com 4 anos. Eu sou mãe de mais dois filhos, a Júlia e o Arthur. Porém, o diagnóstico do Bernardo veio com 2 anos de idade, né? E quando eu estava. Eu posso até me emocionar um pouco, mas vocês me desculpem. Quando eu vim do hospital, que eu sentei na cama, depois de algumas semanas, né, estudando o que seria de mim após aquele diagnóstico, eu comecei a pensar o que será de mim, mas existe mais mulheres que devem estar pensando dessa maneira, né? Quem são essas mulheres que estão pensando como eu, né? E aí eu estava lendo um livro bíblico sobre mulheres missionárias, né? E naquele momento eu senti no meu coração de começar a procurar mulheres que sentiam aquele mesmo desejo de saber quem é você após um diagnóstico, né? Não só do autismo. Uma mãe que descobre um diagnóstico de um filho, né? Quem são essas mulheres, né? E aí eu comecei a pesquisar e conversei com as minhas amigas, a Dani, a Vanessa. Se eu começasse a procurar mulheres, o que elas me responderiam sobre a identidade delas, o que elas são após o diagnóstico? Ela é só mãe dessa criança autista? Ou ela é ainda aquela mulher que necessita de carinho, de trazer sua identidade como mulher, né? Porque nós, como mães atípicas, a gente normalmente quase 100% a gente para de trabalhar, né? A gente abre mão da nossa profissão. É um pouco triste essa palavra que eu vou falar, mas os pais, os homens pais, né, são muito ausentes após o diagnóstico, né? Então, 40, 50% dos homens, eles se afastam das suas esposas, das suas mulheres, quando isso é descoberto, né? Então, aquilo que era um casamento bem planejado e após o diagnóstico acaba que os pais se afastam e a mãe acaba virando uma mãe solo, né? Graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter um esposo bem presente, uma família bem presente, mas eu comecei a pensar nessas mulheres que não têm essa família presente, esse esposo presente, né? E o projeto aí se iniciou com esse desejo do meu coração de saber quem são essas mulheres, né? E iniciou uma saga de procurar essas mulheres, e a pergunta que eu sempre fazia no início era: quem é você? Né? E normalmente elas respondiam que ela era mãe daquela criança, nunca o nome delas. Então eu achava interessante porque nunca elas falavam, eu sou a Keila, mãe do Bernardo. Elas sempre falavam, eu sou mãe do Bernardo, mas nunca falava o nome delas, né? Então, eu achava interessante porque elas estavam ali perdendo a sua identidade realmente. Então, eu Uhum. comecei a achar assim, que seria interessante a gente ter um grupo de psicólogos, né? Que pudessem trazer de volta essas mães a se sentirem bem, a se olharem no espelho, né? A se sentir desejada, a trazer a profissão delas novamente, né? Para a vida. E Resgatar isso mulheres. isso, ver que elas não só é mães de uma criança atípica, ela também é uma mulher, né? Ela também tem uma vida após o diagnóstico, né? E menina, a gente começou com 8 mães, né? 12 mães. Hoje o projeto Dino tem 30 mães sendo acolhidas, Olha, né? que lindo. E nessas trinta Ixi, acho que travou aqui. Não sei se travou aí. Francisca, Projeto Dino. Eu vou esperar um minutinho. Se não voltar, a gente vai dando continuidade. Aí travou. Deixa eu só tentar mais uma vez. Se não voltar, a gente dá continuidade ao tema, que nós temos muita coisa para falar hoje. E ainda tem prática de meditação, viu? Keila. Deixa eu ver aqui.
Vamos ver se a Keila vai entrar. Aí, Voltei. Gente, a vamos. internet está bem ruim. Então, Então, assim, a gente começou a ir atrás dessas mulheres e começamos a achar a resposta que eu procurava, realmente eu encontrei nessas mulheres, né? Que elas precisavam, sim, de afeto, de carinho, de que elas fossem ouvidas. Muitas mães, a maioria das mães que ainda estão sendo cuidadas vem de depressões, muitas mães procuram suicídio, muitas mães procuram coisas que para elas seriam a solução dos problemas delas. Então a gente entrou também com o espiritual também, né? A gente trabalha com a oração, né? Trazer essas mulheres também à paz espiritual, porque a gente não é só carne, né? A gente é espírito também. E isso é muito importante ser cuidado. E ele começou a crescer, a gente não tinha. No início, eu não tinha esse pensamento de ajudar mães financeiramente, com cesta, com roupa, com remédio, mas começou a acontecer, porque tem essa necessidade, né? A gente começa a ter o íntimo dessas mulheres, né? Então, quando esse íntimo começa a acontecer, você não pode fechar os olhos, né? Então, começou a acontecer e começou a vir pessoas nos ajudando com valores para comprar cesta. O projeto Dino, ele precisa de fralda para essas crianças, então veio fraldas, produtos de higiene, essas mães precisam de medicação, né? Então, assim, normalmente precisa de um Uber para vir buscar uma cesta, então a gente vai se adaptando às necessidades delas, né? E ele Sim. vem crescendo, tem bastante empresas. Peraí, gente. Meu cachorrinho se machucou. Então, assim, porque eu perguntei da sua raça ontem, porque o meu é igual. Então, assim, a gente começou a trazer pessoas que começou a nos procurar e nos ajudar com cesta básica. Esse mês, acho que foi o único mês que eu comecei, falei até com você, né? Falei, Jesus, esse mês é o mês que a gente tá sem ninguém nos procurando para nos Gente, ajudar. E nesse mesmo dia você me chamou. cristãos que meditam. Na hora que eu mandei mensagem para ela, eu falei, Keila, escolhemos o projeto desse mês e vai ser você. Ela falou, eu orei hoje, não foi ontem. Falando, Deus, de onde vai vir o recurso, né? Então, cristãos que meditam, a gente conta com vocês. E aí veio assim, eu me emocionei muito como a minha sobrinha falou, tia, chegou uma mensagem, eu acho que é importante para a senhora. E quando eu olhei, era você falando comigo, né? E aí eu falei assim, nossa, é a resposta da oração, né? É a oração que traz pra gente essa oportunidade da gente ter esse íntimo com Deus, né? E o projeto não só abraçou as mães, como está vindo abraçando as crianças também, né? Porque a criança é a nossa continuação, né? A gente precisa estar bem fisicamente, bem psicologicamente, se sentir mulher, se sentir amada, para que essas crianças sejam cuidadas com todo o carinho que elas merecem, né? E vem acontecendo e está crescendo. Tem dias que dá um pouquinho de medo, receio, né? Porque o crescimento te dá aquela, né? Aquela responsabilidade. Mas eu tenho muitas pessoas, as próprias mães do projeto, que vêm já, mães eu falo curadas, né? Mães que já estão prontas para ajudar, né? Então essas mães estão vindo me trazendo aí essa oportunidade de trabalhar comigo, de ajudar as que estão chegando, né? E tem a Vanessa que trabalha, a Laura. Eu não posso falar nomes porque já tem muita gente ajudando, então Não, eu não posso falar, né? Vendo todo mundo chegando aí. cristãs meditadoras também, que tá todo mundo apoiando muito. Então, sabe o que eu achei legal, Keila? Assim, você uniu saúde mental, é muito o que eu acredito. Tá? Mães na mente delas, cuidar dessa mãe no espírito e também com recursos. Então, assim, é uma cuidado integral que você oferece e isso conecta muito com os meus valores. Eu acho que nem só de pão, né? Nem só da financeira é o que uma mãe dessa precisa, nem só de saúde mental mas essa integração. Então, assim, parabéns por esse trabalho. Eu tô muito Obrigada. honrada de contribuir de alguma forma, ser porta-voz. Para quem está perguntando como é que chama o projeto e tal, nós vamos divulgar a informação, o Pix, para vocês passarem para a Keila. Conheçam lá o @projeto Dino, é com 2 Is, né? 2 dias, isso. E aí vocês também podem perguntar para a Keila, pode, Keila? Pode, fica à vontade, gente. Eu estou disponível para responder todas as perguntas.
E às vezes tem até alguma mãe que tá precisando também, né? Que E isso também, alguma mãe que esteja precisando de um momento de conversa. Normalmente, antes de entrar no. A gente tem um grupo de mães já que estão dentro do WhatsApp. Por causa da pandemia, a gente teve algumas restrições de encontros, né? Que a gente tem encontros com essas mães. Eu tenho muitos parceiros que vêm abraçando o projeto, então dou um espaço. Eu já tenho padarias que me doam a comida para a gente fazer um café da manhã. Eu já tenho floricultura que dou flores. Então, assim, hoje, assim, o que eu percebo que a maioria das mães, para estar mais felizes e mais tranquilas, é os produtos mesmo de higiene para essas crianças. Todas essas crianças usam fraldas ainda, porque é difícil é o desfraude, né? Então, a gente está aí nessa procura mesmo de doações, não só de alimentos, mas produtos de higiene, fralda, tem que ser a fralda, a maior fralda do mercado, que é a XXG, né? Então, assim, eu tenho fé em Deus e creio muito que somos pequenos, mas eu creio que ele não precisa ser tão grande, mas ele precisa ser acolhedor, né? Ele não pode fugir do foco, né? Que é o amar e o cuidado. Que legal. Eu vou te agradecer pela sua Eu que participação. agradeço. Fica aqui com a gente para ouvir um pouquinho sobre isso. Pode te ajudar Fico também aqui. a ajudar outras mulheres, viu? E aí a gente vai se falar. Até o mês de maio nós vamos ter notícias boas, eu creio. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade. Beijo, Obrigada boa noite. Vou ficar aqui ouvindo vocês, tá bom? a você. Tchau. Oi, gente. Deixa eu ver. Você sai aí, vê se você consegue sair. Eu sei se eu consigo sair aqui. Vou saber, eu não sei te Sair. tirar, viu? Benção, gente. Então, contribuam. Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para fazer na nossa vida. Eu tô vendo aqui 100 pessoas na nossa live e tem mais de 100 pessoas que já me pediram para falar sobre depressão. Então, alguém tá faltando aqui. Então, pega o aviãozinho, convida alguém para assistir essa live, porque hoje eu creio que vai ser muito bom e nós vamos fazer uma meditação ao final, tá bom? Então, gente, eu vou começar falando sobre a minha história com a depressão com muita cautela e com muito cuidado. Por quê? Porque todo diagnóstico, gente, todo adoecimento mental, apesar da gente ter lá um protocolo, uma lista de sintomas que se enquadrem para falar assim, não, essa pessoa tem depressão, cada depressão é uma. E o que significa isso? Cada pessoa vai viver a sua depressão de uma forma. Depressão é um quadro multifatorial. Então, quando eu falar aqui da minha experiência, e eu vou falar do desmame do remédio, eu vou falar de como eu venci, pode ser que você fale assim, não, tá vendo? Então eu vou tirar o remédio. E às vezes o seu caso não é o caso de tirar o remédio ainda. Então é com muito cuidado que eu vou falar aqui da minha experiência pessoal. Lembrando que aqui no Cristãos que Meditam, eu falo sempre na minha pessoa, eu não falo como psicóloga aqui. Tá? Como psicóloga, vocês vão me ouvir lá no Maíra Nogueira Psicóloga, que tá abandonado porque eu tô aqui só com vocês. Então, gente, existe dentro desses multifatores, desses inúmeros fatores que envolvem a depressão, a gente tem que entender que as pesquisas mostram que 20% da depressão é genética e 80% da depressão é ambiental. O que significa isso? Nós somos seres biopsicossociais. O que significa isso? Nós temos uma biologia que nos determina. Nós temos uma psicologia que nos determina, que tem a ver com a forma que a gente pensa sobre as coisas. E nós temos um social, ou seja, um meio que nos determina, um ambiente ao nosso redor. Então, a gente é uma junção disso aqui. Quando eu falo que 20% dos nossos quadros podem ser genéticos, quer dizer que às vezes você vai nascer com uma predisposição para um determinado adoecimento. E isso vai depender de como é a sua linhagem, como vem atrás.
seus pais, seus avós. E a minha linhagem é uma linhagem que apresenta quadros depressivos. Então, se eu for num médico, ele vai falar assim: sua família tem doenças? Eu tenho. Depressão. E às vezes a gente só pensa na doença física, né? Diabetes, hipertensão. Não, depressão. Então, isso é da minha família materna, é algo super, assim, que já tá claro e constatado. Então, existia na minha pessoa uma predisposição a adoecer mentalmente. Eu gosto do significado de depressão para falar que depressão é uma doença do pensar. Os seus pensamentos começam a ficar adoecidos. Assim como quando a gente tá com uma gripe ou quando a gente está com uma infecção viral, por exemplo, o nosso corpo tem febre. Quando estamos com depressão, o nosso pensamento tem febre. O nosso pensamento não tá do mesmo jeito que ele poderia ser, tá? Então, então existe uma predisposição. E aí, quando encontra um pensar que não está muito bom, o quadro normalmente se instala. Esse pensar adoecido pode ser formado, pode ser gerado por esse quadro biológico, ou seja, por alterações químicas e cerebrais, ou esse pensar adoecido pode ser gerado também por circunstâncias. Então, aconteceu algo na sua vida, algo que foi traumático, algo que mexeu com você, pronto. Aí você começa a pensar a vida de alguma forma. Pode ser uma forma que você sempre aprendeu a pensar. Sua mãe, seu pai sempre falaram assim: nossa, a vida é muito dura. Então aí eu já vou começar a entrar na minha história, tá? A minha vida, a minha mãe sempre falou a frase: você não vai conseguir, essa vida é difícil. Nossa, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. Esse não vou dar conta, porque minha mãe tinha um histórico lá, tanto familiar quanto de circunstância da vida dela, que fez ela olhar em determinado aspecto e determinado momento da vida em que eu estava ali absorvendo e olhando todo o meu modelo ali, de uma pessoa que falava assim: não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. E é muito interessante porque o discurso, né, da minha mãe sempre foi: não vou dar conta, mas ela sempre deu conta da vida. Mas a narrativa dela era: não vou dar conta. E eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que sim. Nós reproduzimos falas dos nossos pais. A gente reproduz maneiras de pensar, de sentir a vida, de avaliar. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um teste ergométrico, que chama, um teste na academia, onde eu precisava ficar numa esteira por um tempo. E eu tinha os batimentos cardíacos sendo monitorados. E eu lembro que ele falou assim: quando você tiver a sensação que não dá mais conta, você pede para parar. E rapidinho eu falei: não dou mais conta, peço para parar. E ele falou assim comigo: seu batimento cardíaco não tá condizente com a sua fala. Você dava conta ainda. Você tinha fôlego suficiente. Você não estava no seu limite cardíaco. Mas a minha mente falava assim: eu não vou dar conta. Então, gente, constatar isso foi perceber o seguinte: caramba, eu posso estar num aprisionamento ou num adoecimento do meu pensar. A minha percepção da realidade pode estar contaminada por essas falas que eu sempre ouvi, por essa forma de enxergar a vida. Mas isso tudo, gente, eu falo isso hoje, depois que eu passei pelo processo de meditação e comecei a conhecer a minha mente. Eu comecei a perceber, falei: gente, olha o tanto de pensamento que minha mente tem.
Porque antes disso, gente, eu não tinha noção. Eu simplesmente vivia. Era tão real a percepção de que eu não dava conta que eu nunca parei para questionar isso. Nunca parei. Então, sempre o caminho era: percebi que eu não dava conta, tipo assim, era a sensação que eu e minha mãe tínhamos. E minha mãe tinha um hábito, assim, sempre que ela sentia essa falta de capacidade de enfrentar a realidade, esse ânimo, essa disposição, minha mãe ia deitar. E eu também ia deitar com ela. Então, às vezes, eu e minha mãe estavam almoçando. Ai, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar. A gente queria comer rápido e deitar. E deitar virava um momento assim, tipo, o maior prazer da vida era deitar. Eu lembro de uma reunião que eu fui, tipo de grupo, era uma dinâmica. E a pessoa, a orientadora falou assim: se você pudesse fechar os olhos agora e imaginar onde você queria estar. Pode ser um lugar criado na sua mente, pode ser um lugar que você mais ama, pode ser... Imagine. E eu só conseguia pensar na minha cama. E aquele dia eu fiquei com tanto constrangimento, porque as pessoas falavam: não, eu tô numa praia, olhando pro mar, tô... Sei lá, as pessoas falavam tantas coisas e a minha mente só conseguia falar cama. Era uma coisa muito estranha. Muito estranha. E eu, gente, no meu auge, nessa época, eu devia ter uns 20 e poucos anos. É o auge da idade boa, da energia, da disposição. Eu não tinha energia pra nada. Quem me vê hoje trabalhando aqui e me viu antes, sabe. Quem me acompanhou antes sabe de onde eu vim. E aí, a minha mãe falou: Maíra, a única coisa que me tira desse lugar... Eu lembro que eu estava finalizando a faculdade ali, 22, 23 anos, e indo para o trabalho. Eu fiquei um ano, basicamente, entre eu formar e eu começar a trabalhar. Eu fiquei um ano entregue na minha cama. Entregue. Porque a percepção que eu tinha era de que eu não ia dar conta. Meu Deus, mercado de trabalho, socorro, quem era eu? E a minha faculdade tinha tido vários percalços. Eu falei: e eu nem, na verdade, gente, eu não sabia tanto que eu tava pensando isso, como eu falei com vocês. Eu simplesmente não sentia energia para levantar. Ai, preguiça. E minha mãe vem cá deitar comigo. Sempre foi muito cuidadosa e carinhosa comigo. Filha, você tá precisando descansar. Filha, você não vai dar conta. Filha, vem cá. Se ela estiver vendo isso, ela vai matar que eu tô falando dela. Vai não, porque eu e minha mãe, a gente é assim. Era o que ela dava conta e era o que eu dava conta. E aí, gente, minha mãe falou: Maíra, eu só consigo levantar e fazer alguma coisa, viver e tal. Eu tenho um remedinho. Tomo um remedinho. E aí, eu já tinha tentado uma vez. E nessa época, que foi a mais, assim, eu acho que a mais que me afundou mesmo, a ponto de me paralisar durante um ano. E aí, muitas pessoas perguntam: Maíra, qual que é a diferença de tristeza e depressão? Gente, a depressão, ela te paralisa. A tristeza vem, tal, para um pouquinho, mas você volta. A depressão te paralisa por um tempo mais longo. E aí, eu fui procurar, né, um tratamento psiquiátrico. Encontrei meu psiquiatra maravilhoso e ele falou: olha... E ele conhecia minha mãe, era o psiquiatra da minha mãe. Ele falou: olha, seu caso é remédio. Pode ir, você tem histórico familiar, conhece sua mãe, sua tia, sua avó, todo mundo. Pode tomar remédio, é tudo tranquilo assim. Não precisa ter preconceito, não, que você vai levantar da cama. E aí, junto com o antidepressivo, eu tomava um remédio para me dar energia. E me deu. Eu falo que o remédio, gente, ele é como uma boia. Pensa que a gente está lá no alto mar, nadando, nadando, nadando. E nós estamos perdendo as forças. Por quê? Você tá nadando, nadando, nadando e não tá saindo do lugar. Toda hora vem uma onda e brum. Toda hora vem uma onda e te volta pro mesmo lugar. Você vai perdendo a força uma hora.
Então eu tentava levantar da cama, mas eu não conseguia. Eu falava, ai meu Deus do céu. E aí vinha a outra onda e me voltava. E isso foi me fazendo entrar num estado de frustração. Sabe? Tipo assim, será que eu vou sair disso um dia? Ah, então a minha vida é essa. Pronto, essa é a história que Deus tem pra mim. Aqui eu vou ficar. E aí, gente, por que eu acho que o remédio é uma boia? Porque manda a boia lá no meio do alto mar, você pelo menos não afoga tanto. Você, sabe, assim, a boia, ela permite você falar assim, não, acho que vai dar. Pelo menos ficar aqui vai dar e eu não me esforçar tanto. Então, beleza. Essa boia me fez boiar, me fez descansar. E sem essa boia, gente, eu não teria continuado a nadar. Eu teria afogado. E talvez a gente nem estaria aqui hoje juntos. Eu estaria lá na casa da minha mãe, não teria conhecido meu marido, não teria casado, não teria nada, gente. Provavelmente, e assim, podia ser mesmo, porque meus pais, a minha mãe sempre me apoiou muito, enfim. Era isso. E aí, gente, então o remédio foi isso. Quando eu voltei a andar um pouquinho, então pensa que eu tô lá com a boia, mas tô nadando. Não tinha chegado ainda na areia, tava ainda na água, mas eu conseguia sair do lugar. Porque a boia me ajudava a bater a perna com mais força. Aí. E assim eu vivi durante um tempo até o meu casamento. Então eu fiquei aí até os 28 anos, com remédio e tudo, com tratamento certinho, com terapia, com tudo certinho, dentro do script. Mas, gente, o remédio, ele trazia também alguns efeitos, né? A gente tira, mas eu não me sentia 100% assim. Mas enfim, tava caminhando, tava indo. Quando eu casei e que eu vim para São Paulo, algo muito interessante aconteceu e eu já falei isso aqui algumas vezes. Primeira coisa, eu rompi com esse ambiente lá da minha família, da minha mãe. Então eu me vi, eu e Deus. Eu me vi sozinha. E eu me vi assim, tendo que me reconstruir. Eu não tinha mais minha mãe para falar, vem cá, vamos deitar um pouquinho. Eu tinha uma casa para cuidar. Me perdoem aí as pessoas que cuidam de casa desde cedo, mas não era a minha realidade. Então, eu tinha uma casa para cuidar, eu tinha roupa para lavar, eu tinha marido para esperar, eu tinha que aprender um tanto de coisa, cozinhar, fazer tudo. E a necessidade me ajudou muito. Eu gosto muito. Eu acho que a vida acontece em movimento. Se eu não tivesse tido esses desafios na minha vida, talvez eu estaria parada com a boia, confortável com a boia, mas eu não estaria me movimentando. Pensa uma água parada. E a água parada não é muito legal. A Lud está perguntando se não foi mais difícil. No meu caso, que eu já estava com a boia, Lud, não foi. Porque a boia me ajudou. E é aí que eu falo. Pode passar depressão sem remédio? Pode. No meu caso, eu precisei dessa boia. Hoje eu não preciso mais. Mas porque eu aprendi, eu cheguei em terra firme para poder tirar o remédio. Eu saí da água. Tá? Então, o movimento, ele é muito importante, gente. Muito, muito, muito. Hoje eu prezo muito por isso. Muito. Porque é no movimento que a vida vai dando certo. É no movimento que as oportunidades aparecem. É no movimento que a nossa energia é renovável. E aqui eu quero dizer para você. Às vezes, a gente que tá deprimida acha que deitar é a nossa principal fonte de descanso e renovação. Não acho. Hoje eu não acho. O deitar me prostrava mais. O deitar tirava mais a minha energia. Hoje eu percebo que ao movimentar é como
Sabe uma energia eólica que tem que bater o vento para a energia funcionar? Eu sinto isso, assim, eu acho que o movimento faz com que a energia vai sendo renovada, tá? Eu vou falar de como fazer essa mudança. E aí eu vou explicar para vocês como que a meditação entrou na minha vida. Então, teve uma mudança de comportamento e teve uma mudança também, gente, de postura interna. E é aqui que eu quero dizer para vocês. Só existe transformação com mudança de hábito. E só existe mudança de hábito com mudança de interior, com mudança de mentalidade. A gente precisa adquirir novas coisas na nossa vida, uma forma diferente de olhar para a vida e uma forma diferente de viver a vida para que o nosso quadro mude. Eu poderia ter ficado com o remédio lá atrás, boiando, poderia, minha vida estava andando. Mas hoje eu me vejo nadando, eu me vejo andando lá na terra, na areia, e eu me vejo correndo. Por quê? Porque eu conseguia implementar novas coisas na minha vida. Hoje, a minha forma de viver não é a forma da minha mãe. Se eu vou lá para Minas, minha mãe vai estar dormindo ainda depois do almoço. Eu não. Minha mãe vai estar acordando de um jeito, eu acordo de outro. E é aí que a meditação entrou na minha vida. Então, a meditação foi o primeiro grande passo depois que eu cheguei em terra firme. Depois que eu falei, nu. Na verdade, eu estava quase chegando na terra firme, tá? Tô lá com a boia ainda, mas tô quase chegando. E aí eu fui parar numa psicóloga aqui em São Paulo, porque eu mudei de região. E eu me vi aqui em São Paulo, apesar de estar com o remédio, eu me vi. Inicialmente eu afundei um pouquinho mais, porque era muita mudança e eu fiquei muito sozinha. Então, inicialmente, a Lud perguntou, eu não fiquei bem. Eu comecei a entrar num estado depressivo que eu já não vivia há um tempo e ansioso também. Tipo assim, o que vai ser de mim? Então eu lembro que eu atendia virtualmente e ia para a cama deitar. Eu comecei a retomar para aquele lugar. Era o caso de ajustar o remédio para me ajudar um pouquinho mais. Mas dessa vez eu falei assim, gente, eu vou buscar uma ajuda psicológica aqui. Eu vim para São Paulo porque eu casei, tá, Luana? Então eu fui buscar uma ajuda e nessa ajuda psicológica a psicóloga falou comigo. Acho que a meditação vai ser muito boa para a gestão da sua energia. Não acho que você pode ajustar o medicamento, mas tenta, experimenta. E eu falei, tá. E aí a história que eu sempre conto, não vou recontar ela aqui, enfim, fui parar num curso de meditação, fiz meditação e comecei a aplicar meditação na minha vida. Gente, minha vida mudou. Mudou. E eu não tô aqui porque eu falo de meditação, parece que eu tô fazendo propaganda, mas não, minha vida mudou. Por quê? Porque eu comecei a olhar o meu interior. Eu comecei a aquietar o meu interior. Eu comecei a me conhecer. E eu comecei a ver todos esses padrões que eu falei com vocês de uma forma muito clara. Eu via quando a minha mente falava, você não dá conta, e eu ia para a cama. Eu via, eu comecei a notar o meu mundo interior e os meus impulsos e os movimentos para me deprimir, né? Para ir para aquele lugar de entrega, mas aquela entrega à doença. E uma coisa que é muito legal da meditação, assim, quando você medita no início do dia, você ganha uma postura interior e uma percepção mais consciente da sua realidade. E isso te permite fazer novas escolhas.
Então eu via a minha mente se movimentando em direção à entrega lá, mas eu entendia que aquilo era apenas um evento mental, que aquilo era apenas, isso eu falo muito no curso, então, se isso aqui está um pouco abstrato para você, isso a gente ensina no curso, perceber os pensamentos, os desejos, as vontades apenas como eventos mentais. E eu comecei a não responder a eles, porque antes era o seguinte, eles apareciam, eu nem via e eu agia. Eu simplesmente, entre o pensamento e a ação, não existia nada. Pum! Eu ia, não existia a minha escolha. E ali, naquele processo de meditação, eu fui começando a ver que eu tinha escolhas. Algo mais precioso ainda, os meus momentos com Deus voltaram a ser momentos de qualidade. Porque logo depois que eu meditava, eu ia ler a Bíblia e orava. Então a minha percepção da presença de Deus era diferente, a minha compreensão da palavra de Deus era diferente e a minha vontade de viver o que Deus tinha para mim era diferente. E aí que eu falo assim, eu acho, Deus pode, quando você estiver em depressão, Deus pode te curar da depressão, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Mas Deus pode também te tratar. E para que a gente comece a ser tratado, a gente precisa entrar num tratamento e numa relação com Deus, a gente vai passar por um tratamento nas outras áreas da nossa vida. Então, uma das coisas que eu mais defendo aqui é sua mente tem que estar boa para que o seu espírito, para que a sua relação com Deus esteja boa. Eu não creio numa vida com Deus boa e saudável se você tem uma mente que está adoecida. Não creio. A nossa mente adoecida, ela impede a gente de enxergar a realidade. Ela impede a gente de... Os nossos pensamentos não estão adoecidos? Então você não interpreta as coisas bem, você não reflete sobre as coisas de Deus bem, você não tem uma relação com Deus boa. Porque você está com o pensamento todo distorcido. Então, a vida com Deus, para mim, só é possível com uma mente tratada. E aí eu lembro muito de Elias. Depois vocês leem a história de Elias. Elias teve depressão, é um personagem da Bíblia que teve depressão. E Deus tratou ele em várias áreas. Deus alimentou. Deus perguntou para ele como ele estava e Deus dialogou, que é o que a gente chama de terapia, né? Expressão das emoções, expressão de si, para que depois Deus revelasse a ele o propósito de Deus para a vida dele. Então, antes da gente chegar na nossa vida com Deus, eu acho que a gente tem que passar por esse lugar. E a meditação foi essa caminhada, foi essa travessia que me ajudou a me organizar mentalmente e espiritualmente. E foi aí que a minha vida começou a mudar. Quando, gente, muita gente pergunta, como que você tirou o remédio? Quando eu comecei a perceber uma força, uma disposição, uma entrega, uma sensação de capacidade tomando conta de mim. Fruto de todo esse processo de mudança de mente, de ouvir Deus, de entender o meu lugar, a minha identidade, o meu propósito, de entender um tanto de coisa. Quando eu me reergui, eu falei, agora eu posso soltar minha boia. Aí eu tava em terra firme. Aí eu pisei. E foi um processo com acompanhamento. Gente, a gente precisa estar com acompanhamento. Ah, mas eu não tenho um profissional. Pega seu recurso, investe seu recurso nisso. Saia dessa vida. Porque é possível. Gente, se sair de um adoecimento mental não fosse possível, ou não fosse, eu não diria sair só, mas eu diria também melhorar esse quadro, não fosse possível, não existiriam profissionais da área da saúde mental. A gente tem anos de estudo, investimento, porque é possível.
É possível. Eu sou a prova viva. E eu tava ouvindo a Keila falando do projeto Dino. Ela teve essa experiência e hoje ela resgata várias pessoas. Eu creio que Deus nos dá experiências difíceis e depois nós vamos ajudar pessoas a passar por elas e inspirar pessoas e auxiliar pessoas nesse processo. É por isso que eu tô aqui falando com vocês hoje, tá? De forma, eu quero que vocês pensem, gente, muito responsável. Muito responsável. O adoecimento emocional e mental, ele é um adoecimento como qualquer um. Se você tiver um processo de diabetes no seu corpo, você pode ter um acompanhamento nutricional, pode. Você pode alimentar melhor, você pode reduzir o seu nível dependente de insulina, pode. Mas você precisa de um médico para te orientar. Para depois você fazer um salto, para depois você, enfim, melhorar. Mas às vezes a gente vai precisar dessa boia. Faz sentido para você, gente? Me falem aí se faz. Eu disparei a falar. Hoje nós vamos pegando o tempo todo. Então, a meditação me trouxe clareza mental, quietude interior, contato com Deus, autoconhecimento, gestão da mente. E é isso que eu quero ajudar vocês. Maíra, mas como é que é esse negócio de meditar? Eu tô aqui toda segunda pra gente meditar juntos, mas só segunda-feira não é suficiente. Então, tem um link lá no meu perfil, onde você acessa as meditações que a gente tem feito aqui. Então, pega esse link e tenta fazer todo dia. Todo dia. Isso aqui não é um incentivo para você largar seu remédio, não é nada disso. É para você aprender novas formas de lidar com a sua vida. E meditar é uma delas, é criar um novo estilo de vida para viver a vida que Deus tem para você. Tá bom? Meditação não cura nada, tá, gente? Meditação, ela é um processo para. Ela é uma jornada para que você reconstrua e forme uma nova forma de interagir com a sua vida. Essa nova forma de interagir com a sua vida pode te possibilitar uma forma mais saudável de interação e de mente mesmo, e de relacionamento com Deus, consigo e com o outro, tá? Esse negócio de meditação para autocura, meditação para cura interior, gente, foge disso. Foge disso. Tô sendo bem sincera com vocês. E parem de buscar cura imediata. A gente às vezes só quer o resultado. A vida, ela não tá lá na chegada. Ela não tá lá onde a gente vai chegar. Ela tá nesse processo. Vivam esse processo com qualidade, com presença, com seriedade, que é possível. A consequência desse processo, dessa caminhada, vai resultar numa mente mais saudável. Mas não precisa caminhar querendo sair logo dessa depressão. Não! Entenda que ela tá ali com você, caminhe com ela. E que ela tá te chamando para lugares diferentes. Para lugares que você não foi ensinado a olhar. É isso que Deus faz conosco. Vem cá! Vem por aqui. Vamos experimentar esse novo caminho. É esse lugar que é um lugar de vida para você. Não é sair da depressão que vai te aliviar qualquer coisa, não. Tá? Faz sentido? A Paula tá falando aqui, tem vaga para o curso? Paula, hoje eu olhei a lista de espera. A gente está com 80% das vagas preenchidas já pela lista de espera. Quem quiser, me chama no privado que eu vou mandar o link da lista de espera. Vai abrir, nós já definimos a data. Nós vamos abrir turma dia 17 de maio, tá bom? Gente, vamos meditar? Vamos fazer uma prática? Essa é uma prática hoje que vai ser tranquila, vai ser pra gente parar,
pra gente olhar pra dentro, pra gente reconhecer o que está aí e pra gente curtir esse tempo que Deus preparou pra gente, tá? Então, enquanto vocês mandam um aviãozinho, Maristela, eu já te falei que a gente vai falar os preços só no dia, nas lives do dia 17 de maio, tá? Deixa eu só colocar aqui, gente. Bora meditar juntos. O valor do curso vai ser divulgado depois. Você pode colocar seu nome na lista de espera. Se você não puder, tá tudo bem. Mas normalmente a gente tem formas de dividir de 12 vezes. Então é um preço super acessível, super dentro, até é o mínimo preço que eu acho que eu consigo fazer para os benefícios que você tem. É muito valor agregado ao curso, tá? Vocês podem conversar com qualquer pessoa que fez, eu acho que as pessoas vão dizer isso. A Leia tá perguntando, mesma meditação de segunda-feira repete durante a semana? Leia, fica na sua escolha, tá? Pode repetir, pode fazer. A Jordana aí, T7 presente. Ih, tem muita gente. Então, vou colocar aqui o nosso fundinho musical e a gente vai fazendo nossa meditação. Não se esqueçam, após fazer a meditação, vou deixar o Pix do Projeto Dino. Se Deus tocar no seu coração, nós temos o mês de maio, mas faz o quanto antes. A Keila falou, ela já está com necessidades. Então, tem pessoas que precisam do recurso de vocês, tá? Pronto. Então, vamos fechar os olhos. Vou apagar aqui. Vamos aquietar um pouquinho nos comentários. Qualquer dúvida que tiver, tem caixinha de perguntas. Depois eu respondo. Fechem os olhos. Descruzem os braços. Descruze as pernas, se elas estiverem uma em cima da outra, mas pode deixar o seu corpo relaxado. Minimamente equilibrado. Talvez você tenha vivido momentos de desequilíbrio. E o convite agora é que você consiga perceber uma estabilidade interior. Esteja atento durante esse processo. É hora de notar, é hora de achar e encontrar um lugar seguro em seu interior. Aí dentro, habita o seu Deus.
E apesar de toda a sua agitação, de todo o seu desequilíbrio, Ele está aí, presente, ciente, potente. Inspire o ar pelo nariz e solte pela boca. Tomando consciência da presença dele. Cada vez que o ar entrar, cada vez que o ar sair, é a manifestação da vida de Deus no seu interior. Você não precisa sentir, ouvir, arrepiar. Você só precisa notar. Notar que existe um pulsar dentro de você. Notar que existe um movimento no seu interior. Notar que existe paz e quietude. Abra espaço para entrar nessa sintonia. Para entrar no lugar de paz. No lugar de vida. No lugar de movimento. Existe um ritmo que a sua vida te pede hoje. Qual é o ritmo que a sua vida te convida? Se sua mente se distraiu, pensou em outras coisas. É isso que mentes fazem.
Não lute contra isso. Encontre novamente um espaço em seu interior. E experimente uma mudança que começa de dentro para fora. Inspire o ar mais uma vez, solte pela boca. Mais uma vez. Vá notando o seu corpo, o seu estado, a diferença de quando você entrou. Vá abrindo os olhos, movimentando pés, mãos, espreguiçando. E vá no seu ritmo, no ritmo que a sua vida te pede hoje. Viver. Parabéns por mais um dia de prática. E até nosso próximo encontro. A gente vai encerrando. Meninas, semana que vem a gente tem mais. Nós vamos falar semana que vem sobre estresse. Se você acha que essa live pode abençoar a vida de alguém, tem um link lá na bio do meu perfil que você pode compartilhar. E você pode também deixar nos comentários do último post como foi sua experiência hoje. Dê esse presente para nós, para alguém que não viu, que pode ver e que pode falar: eu preciso disso. Tá bom? Um beijo grande. Obrigada que vocês sintam essa paz por mais vezes ao longo da semana de vocês. Até semana que vem. Obrigada por estarem aqui comigo.